E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Nesse vídeo, você vai assistir um trecho da Super Live Moto, que aconteceu em comemoração ao Dia do Motociclista. Essa foi uma live de 24 horas, onde eu recebi diversos convidados para falarmos sobre motociclismo. E o Dia do Motociclista é comemorado aqui no Brasil no dia 27 de julho. Se você perdeu a transmissão ao vivo ou quiser rever, eu vou publicar nos próximos dias todas as lives aí que aconteceram nesse evento. Então não deixa de compartilhar para os seus amigos e, claro, dá aquele like para fortalecer o canal. E se não for inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Aproveite o papo depois do recado do nosso apoiador do evento. Mobil Supermoto foi a primeira marca a lançar um lubrificante para motos no Brasil. E agora lança um produto exclusivo para scooters. Em uma época em que todos buscam otimizar o tempo e que mobilidade é questão prioritária, esse tipo de moto tem sido visto como uma grande solução para o dia a dia. Por isso, scooter é uma das categorias de moto que mais crescem no Brasil. Em 2019, a categoria teve seu recorde histórico de vendas, com crescimento de 44% versus 2018. E por que scooters precisam de um lubrificante exclusivo? Bom, para sua melhor performance, elas podem utilizar um óleo lubrificante com classificação JASO MB, enquanto uma moto comum utiliza JASO MA. A JASO é a entidade japonesa responsável pela definição das propriedades ideais dos lubrificantes para motos. A categoria JASO MA é indicada para motocicletas que possuem transmissão úmida, ou seja, que têm a transmissão lubrificada, que é o caso das motos comuns. Para elas, o óleo que vai no motor também lubrifica a transmissão. Já a classificação JASO MB é indicada para transmissão automática e transmissões a seco ou não lubrificadas, que é o caso das scooters. Ou seja, o óleo irá lubrificar apenas o motor da scooter. Além disso, as scooters possuem a parte mecânica abaixo do assento, tendo baixo fluxo de ar, o que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, a parte mecânica é externa, o que aumenta o fluxo de ar e facilita o resfriamento dos componentes. Foi por tudo isso que desenvolvemos um lubrificante exclusivo para scooters, o Mobil Supermoto MX Scooter 10W30, que tem classificação API-SL e JASO MB. Um lubrificante que reduz o atrito, aumenta a durabilidade do motor e gera economia de combustível. Quer mais benefícios? Olha só! Excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Mantém a temperatura estável. Ajuda a aumentar a vida útil do motor. Mantém o motor limpo para operar de forma mais suave. E protege componentes críticos do motor. É isso! Mais uma novidade da Mobil, agora para scooters. Mobil Supermoto. Move você e sua atitude. Fala galera, beleza? Vamos embora. Agora a gente vai até meia-noite. Primeiro agradecer ao Leão que tocou a live aí com o pessoal da X-Max. Foi uma live muito legal. Os meninos têm a scooter, era um scooter muito esperado aqui no Brasil. Então vamos lá, agora devidamente renovado, e a gente toca aí a live até o fim. Agora a gente vai falar de um assunto muito legal, cara, que eu gosto demais, que é sobre viajar em Portugal, o mercado de moto em Portugal, e a gente vai receber aqui o Jair, do Moto SA. Ele tem um canal muito interessante, vale a pena você conferir. Depois, como eu sempre disse, todos os links vão estar na descrição de todas as lives e todos os vídeos que você acompanhar aqui no canal, e você pode conhecer todo mundo que passou nessas 24 horas aqui, porque o conteúdo foi sensacional e a gente ainda vai produzir muita coisa boa hoje, beleza? Então, deixa eu convidar. O Leão também vai participar conosco aqui e a gente vai conversar bastante sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é viajar. E, principalmente, a gente viajar fora é que a gente consegue aprender muito e conhecer uma cultura diferente, né? E aí, Jair? Tá de boa? Bom, eu tô ouvindo bem aqui vocês, meu microfone está ligado. Show, agora tá. Beleza, cara. Agora sim. Agora tá? Qual foi? Tá, agora tá. Boa, pra gente é boa tarde, pra você já é boa noite aí, né? Boa noite, mas aqui é boa noite, ainda tá claro. Tá claro ainda, né? Que legal, cara. Cara, é um prazer ter você aqui nessa live. A nossa Sou live... fã do canal, inclusive.
O prazer é meu. Eu quero também parabenizar vocês pelo nível do conteúdo. Pô, espetacular. Aprendi muita coisa. É uma coisa que eu quis fazer nessa live, na realidade, né? Porque o canal, o foco da gente é scooter, mas eu quis hoje trazer vários conteúdos, não só do scooter, exatamente para a gente falar sobre diversos tipos de motociclista, porque eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa, a gente tem que unir, que a nossa classe ela tem que se unir cada vez mais. Então, esse tipo de conteúdo é interessante para a gente mostrar que a gente pode fazer um conteúdo dessa forma, e essa live, e olha que eu quis trazer até mais gente. Na realidade, se a gente brincasse, a gente conseguia fazer 48 horas contínuas de conteúdo aqui, mas vamos começar pelas 24, que já está de boa. Verdade, então, já queria começar a te perguntar, na realidade, né? Como é que surgiu aí o projeto do Moto SA? Conta um pouquinho aí do canal para o pessoal. Bom, eu vou tentar encurtar uma história muito longa. Eu tenho 62 anos, 51 de motociclismo. Eu comecei com Velosolex, depois Leonete, depois Cinquentinha, 180, RD 350, e aí já foram mais de 100 motos. Sempre gostei muito de viajar de moto, sempre viajei. Em 96, eu comprei minha primeira BMW, e aí me aproximei um pouquinho da marca. Na época era meio estranho, ninguém tinha, era raro encontrar uma BMW na rua. E aí acabei fazendo vídeo dos meus passeios, das minhas viagens, e os vídeos acabaram fazendo eu ficar um pouco mais conhecido no meio, e aí eu fui convidado para ser presidente do BMW Motoclube do Rio de Janeiro, depois vice do Brasil. E aí, quando eu vim para Portugal, também, outra coisa, eu vim para Portugal porque eu acho que no Brasil a gente perdeu prazeres básicos do motociclismo, que eu recuperei aqui, que é entrar em estrada desconhecida para ver onde vai dar. No Brasil, hoje a gente não arrisca mais fazer isso, porque pode dar em algum lugar que não seja muito bom para você estar ali. Andar de moto à noite, falar com estranho. Então, aqui em Portugal, eu recuperei um prazer do motociclismo que eu tinha perdido no Brasil. A minha moto não chegou nenhum documento. Eu vou depois da manhã para a Espanha, para Bilbao, e não sei se eu vou com a minha moto, porque o meu documento ainda não chegou. A minha moto, que ainda não chegou o documento aqui, já está mais rodada do que a última moto que eu tive no Brasil. Porque aqui eu ando muito, direto, todo dia, muitos quilômetros e tranquilo, que faz uma diferença muito grande. É interessante você falar sobre isso. Eu vi um vídeo seu, você explicando que por que saiu do Brasil, exatamente disso, que você não tinha segurança de andar de moto aqui no Brasil por conta disso, né? E eu vejo exatamente, a gente teve um amigo, até o NetHouse, que estava aí, recente, ele estava na live da X-Max. Para você ter ideia, a moto dele foi roubada 2 vezes no mesmo dia, em São Paulo. Ele foi roubado, aí o ladrão abandonou a moto, e a moto ficou na rua, aí roubaram essa moto que estava na rua. E aí abandonaram de novo, para você ter ideia de como é que está a coisa aqui no Brasil. Então, assim, realmente, tem determinados modelos de moto e determinadas regiões que você não pode sair. E é isso como uma coisa que acontece também. Você aqui tem modelos que você até gostaria de ter, mas não compra por causa do índice de roubo. Então, veja, você não poder ter um produto por conta... Eu acho isso, cara, a gente chegou numa situação terrível. E realmente essa saída para ir, com certeza você deve ter uma segurança muito maior em andar de moto, né? Você perde um prazer muito básico, né? O que eu acho mais interessante da moto é você descobrir estradas novas, lugares novos. Eu falo que é o seguinte, eu uso o GPS quando eu quero voltar para casa. O bom é ficar perdido. Quanto mais perdido você tiver, melhor. As surpresas que acontecem quando você entra numa estrada que não estava no programa, geralmente são muito mais interessantes do que você consegue se programar, fazer aquela viagem programadinha, que tem horário para chegar e para sair. Eu gosto de ir sem muita limitação. E aí eu uso o GPS para voltar. E aí em Portugal você tem uma opção muito interessante de andar pelas estradas vicinais, que são as estradas nacionais, que aí tem uma paisagem fantástica. Você pode pilotar tranquilo aí, não precisa ter um excesso de velocidade, você pode. E na hora de voltar, se quiser ir direto, você pega a autoestrada e chega direitinho, né? Eu falo que Portugal está para o motociclista como a Disney está para as crianças. Aqui tem estrada, tem parquinho de tudo quanto é jeito. Se você quiser fazer off-road daqui até o Algarve fazendo off-road, tem opção. Se você quiser ir para uma autoestrada, numa moto custom, andando rápido, você vai conseguir. Se quiser pegar as estradinhas nacionais, que você passa numa aldeia medieval, depois você está numa praia cheia de surfistas, depois você está numa cidade moderna, é tudo muito próximo, muito perto. Então, o dia rende, porque em poucos quilômetros você vê muita coisa diferente. Cara, eu vi um
evento, só uma pergunta rapidinho, João. Eu vi um evento interessante, não sei se você conhece ele, que é o Les a Les. Eu vou falar, é legal, vale a pena? É legal. Ano passado, inclusive, ele passou aqui na minha cidade, que é a Arruda dos Vinhos. Eu estou numa cidadezinha que fica a 27 quilômetros do centro de Lisboa. E o Les a Les passou por aqui. Eu estou numa fase, assim, eu acho que as minhas aventuras agora vão ser na próxima encarnação. Nessa eu já passei por todas, deu tudo certo, eu não vou arriscar mais. Então, é legal porque você conhece muitos lugares, é muita gente, acho que teve 2.000 participantes no ano passado. Mas tem sempre aquele clima meio de... Não é uma competição, mas parece, né? Você tem que fazer alguma coisa. E eu acho bacana não ter compromisso. É o passeio pelo prazer do passeio. É o motociclismo pelo prazer de andar de moto. E não para você provar que você consegue fazer uma coisa que o outro não faz. Eu acho que o bacana é ter prazer. Vai, Leão. Perfeita a colocação. Jair, eu só quero dizer a você o seguinte. Comigo, qualquer passeio é meio que sem destino, porque eu esqueço, às vezes, por onde eu estou indo, eu me perco sempre por aqui. Então, eu acabo me distraindo em dobro e rodando sempre muito mais. Eu fico até curioso para saber como eu me perderia por aí. O pessoal me chama até de Dory, quando a gente está passeando junto, porque eu simplesmente esqueço o caminho e vou por outro lugar. O Aguinaldo... Aqui é bom que você se dá conta que se perdeu quando você chega na Espanha, e volta. Show de bola. O Agnaldo Bezerra está perguntando aqui, é possível alocar uma moto em Portugal e rodar por países vizinhos como Espanha, Itália, França? É possível. Você consegue alugar, tem uma diferença de seguro, você vai pagar um seguro diferente de um para o outro, e dependendo do país que você vai. Espanha é tranquilo, Espanha é quase que a mesma coisa. Os outros têm algumas mudanças que você precisa acertar na locação. Eu já fui daqui para o Marrocos, eu já fui daqui para a Itália, para a Suíça, saindo de Portugal direto para lá. Eu acho que quem vai fazer uma viagem um pouco mais curta, talvez não compense fazer isso. Eu acho que, como todos os países têm muitas estradas maravilhosas para você conhecer, eu acho legal você ir para um país, curtir aquele país, alugar a moto naquele país, porque senão você fica assim, vira rally. Fiz 4 países, mas passei só, não vi nada, só passei. É muito mais para contar para os outros que foi um monte de lugar do que para realmente curtir os lugares. Verdade. Muito interessante. Uma coisa interessante esse do aluguel, eu até acompanhei um vídeo que o Jair estava falando sobre... Ele estava na decisão de compra, e a coisa que ele disse, tipo, exemplo, se ele quiser pegar uma GS, ele pode alugar uma GS e curtir aquele final de semana, devolve a GS. Então, assim, tem determinados modelos que não vale a pena você comprar. Às vezes você tem uma moto que você gosta e se você quer um outro modelo de moto, você aluga para aquela viagem, para aquele final de semana e devolve. E para quem é turista, também dá. E interessante, 2 amigos, eles fizeram até uma entrevista aqui no Papo do Scooter, exatamente que eles foram para Portugal, alugaram 2 C400, a scooter da BMW, e eles subiram praticamente todo Portugal, eles viajaram durante 12 dias somente em Portugal e disseram que foi uma viagem fantástica. Certamente, e a C400 já tem a vantagem do preço, você vai alugar muito mais barato do que as outras. Então, você ainda economiza na sua viagem e encontra com facilidade. E só em Portugal vale a pena. Quando eu vim para cá, eu fiquei 2 anos, quase 3 anos, sem ter uma moto própria. Eu tinha sempre na minha garagem 2 ou 3 motos para gravar, para fazer testes. Eu achava que isso era o máximo. Eu falei, legal, eu não preciso nem comprar a minha moto, eu tenho sempre uma moto à disposição e motos diferentes. Mas depois eu comecei a achar que isso estava me dando muito mais trabalho do que ter a minha moto própria. Né? Porque eu ficava com aquela obrigação de ter que fazer alguma coisa para quem está me emprestando, é óbvio, né? Tem que dar uma reciprocidade. E eu tinha que pegar a moto, devolver a moto, alguém me levar, alguém me trazer. Então começou a ser uma coisa muito trabalhosa. Aí eu resolvi fazer uma proposta aqui. Eu falei, eu digo uma coisa, muita gente me perguntou, a melhor moto? Qual de todas que você andou, e eu andei em muitas, qual é a melhor? Eu acho que hoje não tem mais moto ruim, todas são muito boas. Então, eu acho que aonde você pode ter problema é na concessionária. Então, dependendo da cidade que você está, escolhe a concessionária que vai te atender bem. Porque, certamente, uma marca ou outra, você vai ter uma super moto à sua disposição. A concessionária é que pode ser problemático. Então, eu falei que quem propusesse o melhor negócio para mim, eu ia comprar moto. Então, eu estava doido para comprar uma Kawasaki 900 RS, que é uma moto dos anos 70,
que foi uma moto impactante para mim na época. Eu tive uma em 78, igual agora a que foi relançada. Mas a Kawasaki demorou um pouco para fazer uma proposta interessante, e a BMW foi muito mais rápido. Me ligou, fez uma proposta maravilhosa para eu comprar a moto, facilitou muito a minha vida, está facilitando até hoje em revisão. Tive que fazer a revisão de 1.000 quilômetros em 2 dias. E eles fizeram, agendaram na frente. Então, essa parceria da concessionária eu acho muito importante. E aí varia de cidade para cidade. É interessante você falar sobre essa parte da concessionária aí. Eu tive uma experiência muito boa exatamente na concessionária da Honda. Eu cheguei aí, eu disse, poxa, eu queria aproveitar, né, conhecer os modelos e tentar fazer test ride em alguma coisa. Eu disse, poxa, se eu conseguir fazer na PCX na época, já tá de boa. Aí eu fui, posso fazer o teste? Aí o cara fez, você quer qual scooter? Eu falei, não, a que tiver disponível, ele fez qualquer uma. Quer fazer em todas? Eu fiz, quero, ele fez tudo. Eu fiz em XCDV, eu fiz na PCX. Aí, o que ele fez? Ele tinha uma íntegra, e ele fez, essa daqui será tarde. Ele fez, eu vendi hoje de manhã. Mas se quiser dar uma volta, eu fiz, não, aí não, você já vendeu, eu não vou andar na moto do proprietário. Mas todas as motos que estavam na concessionária, todas as scooters, eu consegui gravar com todas, o cara foi super atencioso. Cara, pode ir aí, anda aí, me deixou livre para andar. Eu disse, cara, que atendimento legal. Você não vê esse tipo de coisa aqui no Brasil se você não conhecer o cara da concessionária. Mas eu digo que isso não é uma regra geral, não. Tanto Então, no Brasil quanto em Portugal, você vai encontrar concessionárias muito simpáticas que vão te atender muito bem, como esse te atendeu. Aqui na Honda tem um relacionamento muito bom na Lopes e Lopes, que é uma concessionária, e sempre me atendem muito bem, mas não é normal, não são todos os lugares. Tem marcas aqui, tem marcas que eu testo no Brasil, porque no Brasil eu sou super bem atendido e aqui não, o cara não é tão simpático. E também eu estou numa assim que eu acho que não adianta mais a gente ficar insistindo para fazer um teste. Eu acho que a concessionária tem que perceber que é muito melhor para ele do que para a gente. Para a gente é um trabalho e para eles é uma divulgação. Quem vai vender o produto são eles, né? Então, acho que eles tinham que selecionar quem é o youtuber que vai fazer, né? Porque tem uns que não agregam, até atrapalham. Então, essa seleção, em todo lugar tem gente boa e tem gente que não é. Eles têm que escolher isso e cada vez tem mais. Eu acho ótimo ter muitos, todos têm, cada um uma característica diferente, então você sempre vai encontrar, é como se ir num evento de rock and roll. Você não precisa gostar de uma única banda, você pode ver todos os shows e cada um vai te atrair de uma maneira diferente. Perguntaram aqui sobre o custo de locação em Portugal, foi o Sandro Gomes. Só que eu gosto sempre de comentar, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em custo, principalmente porque lá é tudo em euros. Se você for converter para o real, quando você olha o preço, você diz, cara, é um custo absurdo. Só que você tem que pensar que ele é feito para o público de lá que recebe em euro. Então, a gente que está com uma moeda muito desvalorizada. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em custo, porque se você for, exemplo, se eu não me engano, eu paguei 30 euros na locação da scooter quando eu estava lá. E, se você for olhar, é como se fosse 30 euros. Mas para a gente, se a gente for converter, dá quase 150 reais a diária. Então, o cara diz, poxa, é mais barato a diária de um carro. Só que eu queria andar na moto. Então, assim, se eu fosse, eu estava pagando mais barato na diária do carro do que da moto. Com o câmbio de hoje, 180 reais, né? O câmbio está 6. Então, assim, quando a gente fala em preço, é complicado de falar por conta dessa conversão, né? O preço vai variar. Bom, primeiro, o macete é o seguinte, quanto mais cedo você reservar, melhor o negócio que você vai fazer. E o preço vai variar de acordo com o que você quer receber. Né? Tem empresas que te dão uma super estrutura, carro de apoio, moto reserva, e aí você vai pagar mais caro. Tem outras que você vai alugar uma moto muito mais barata, um modelo mais simples, quer dizer, o que tem alugado bastante aqui agora, quem quer economizar, são as 750, tanto da BMW quanto a NC 750 da Honda. Sai quase a metade do preço de uma GS. Então, você vai economizar e vai ter uma moto que vai te atender perfeitamente. Mas também, por outro lado, se você pensar que você não vai fazer isso todo dia, e se você puder fazer na moto dos seus sonhos, na melhor moto de todas, na mais confortável, também faz parte do brinquedo, né? Você não é só o lugar, mas o lugar e o que você está dando, principalmente porque a gente é motociclista. A gente curte mais a moto, às vezes, até do que a viagem, ou melhor, não é o destino, é a viagem que tem graça.
Agora, uma coisa que eu queria até te perguntar. Eu estava com um carro alugado, então quando eu estava na autoestrada, a gente pagou aquela caixinha que você põe o porte e ele cobrava o pedágio lá. Na moto, como é que faz para pagar o pedágio? Porque lá a cobrança é automática do pórtico, né? Quando você passa, ele já cobra. Como é que faz na moto? Porque não tem o guichê. É a mesma coisa, tem um via verde para moto também. Ah, tem um para moto. Quando eles te alugam com uma braçadeira que você coloca aqui no braço e passa direto pelos pedágios do mesmo jeito. Ah, ok. Eu acho que sempre é bom, se você não tiver com pressa, não quiser chegar logo no seu destino, porque a autoestrada é tão boa que chega a ser monótono. Você anda numa estrada assim, por exemplo, eu saio daqui para o Porto, às vezes a velocidade máxima é 120, mas tem uma tolerância, até uns 140 você, pelo menos dizem, e você não é multado. Então, você consegue ir de um ponto assim, de Lisboa ao Porto, que são 300 e tantos quilômetros, sem mexer no acelerador e no freio. Porque como são 3 pistas, você nunca precisa parar porque alguém está ultrapassando. Então, a autoestrada chega a ser monótona de tão boa que ela é. Então, eu procuro pegar a autoestrada só quando eu estou com uma hora para fazer alguma coisa. Mas, fora isso, as estradinhas nacionais são espetaculares e você não tem que pagar pedágio nenhum e curte muito mais os lugares. Né? É, com certeza. E, cara, é o que você disse, né? Você pode pilotar até a noite que você não vai ter problema com a insegurança. Porque aqui no Brasil a gente sempre fala, olha, não pilota à noite, porque pilotar à noite é perigoso, e perigoso não só por conta da estrada, mas por conta da segurança. Então aí você tem essa vantagem, né? Eu acho que é segurança em todos os sentidos. Sim. Você tem a segurança, primeiro, de não ter o perigo do assalto. O problema do assalto é que, hoje em dia, ele vem acompanhado de uma violência gratuita. Então, o cara não quer só levar a moto, ele quer fazer algum tipo de maldade. Se acontecer isso, você vai demorar para ser socorrido. Você provavelmente vai para um hospital sem condições de te atender bem. Então, é uma série de inseguranças, não é só uma insegurança. Enquanto aqui você vê qualquer acidentezinho, em muito pouco tempo, a estrada já está cercada, já chega uma ambulância, você vai para um hospital que vai ser bem atendido. Então, esse conjunto de segurança te dá tranquilidade para você realmente curtir o passeio e não fazer uma operação de guerra, cheio de cuidados, aqui não pode parar, ali cuidado, aqui não passa. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu já acompanhava alguns vídeos de alguns produtores de conteúdo daí de Portugal. Na época que eu fui comprar a minha MT-03, eu ficava assistindo vídeos, porque sempre que alguém vai comprar uma moto da Yamaha nessa categoria, fica entre a MT-03 e a 07, sendo a 07 um pouco mais de potência. Mas voltando para o foco da live, como é a convivência, vocês dois que têm experiência em Portugal, como é a convivência com moto e os outros motoristas em Portugal? Porque parecia muito tranquilo pelo vídeo que eu assistia da menina lá, mas eu nunca tive essa experiência, né? Então, a curiosidade que eu tenho, já que na Globo eles falavam sobre brasileiros indo para Portugal para trabalhar como motoboy, ganhando a vida e tal, e o pessoal relatava, de certo modo, até uma certa tranquilidade. Rola preconceito? Eu quero saber dessa experiência. Eu acho que 90% dos motociclistas aqui, dos que fazem entrega, que trabalham com moto, são brasileiros. É impressionante, muito brasileiro mesmo trabalhando com isso. A segurança é maior porque a via é melhor, é mais bem sinalizada. Os motoristas, na sua maior parte, são um pouquinho mais conscientes. Quando eles veem que tem uma moto, eles dão passagem, mas também não é uma regra geral. Aqui tem a mesma praga do telemóvel, que eles chamam aqui do celular. E a pessoa também, por estar numa estrada muito boa, se distrai muito mais com o telefone. Ele sabe que está numa estrada que não tem nada. Então, o cara não vê que tem uma moto perto dele, porque ele está preocupado em mandar uma mensagem. E pior ainda, o cara que está do lado, que vê que está no telemóvel, aproveita para mudar de pista de repente. Aí você fica prestando atenção no que está digitando e o outro é que aproveita para fazer a ultrapassagem, passando na tua frente. Então, esse perigo tem. Eu conversando com o Leandro Mello uma vez, eu fiquei tranquilo, que eu pensei que eu era maluco, mas ele se eu sou maluco, ele é maluco igual a mim. Eu acho que a gente tem que andar sempre achando que está todo mundo contra você. Que aquele carro que está parado no acostamento está esperando você chegar perto para fazer o retorno na sua frente. Que aquela criança que está ali vai atravessar justamente na hora que você está passando. Então, quando você anda pensando que o mundo está contra você, você tem mais chance de se defender e de não ser surpreendido.
É legal que hoje aqui na live saiu um termo que o TC estava falando. A gente precisa não ter a direção defensiva, e sim a direção preventiva. Você tem que estar... Você que é um motociclista, que é a parte mais fraca do elo da corrente, tem que estar prevendo todas as situações. E não é aquela história, eu estou certo. Velho, você pode estar certo. Mas se você bater num carro e você cair, vai se machucar você. O carro, no máximo, vai arranhar, o cara vai parar para lhe socorrer, se parar, mas você que vai ser o acidentário. Então, esse negócio, deixa o cara aí, dá passagem, se o cara lhe trancou, não aconteceu nada, deixa o cara aí, não adianta você, porque você não sabe, né? De repente o cara lá pode estar estressado, pode estar com outro problema, então deixa o cara aí, você está de moto, vai estar feliz. Agora, só complementando essa resposta, João, é interessante que eu sou prova viva disso daí, por quê, né? O canal, ele até começou aí em Portugal, quando eu aluguei a primeira PCX, e eu não tinha experiência nenhuma aqui em Portugal. Eu não tinha experiência nenhuma em moto, nenhuma. Eu cheguei para alugar uma cinquentinha até, era uma lambretinha. Aí o cara olhou pro meu tamanho e fez, velho, pega essa PCX aqui que é melhor para você. Eu disse, bicho, eu não tenho experiência nenhuma em moto. Ele, não, dá para ir de boa. E aí eu botei o capacete e saí. Aí, obviamente, eu devia estar fazendo 1000 barbaridades no trânsito, não devia estar dando seta. E, cara, não teve um motorista que buzinou, não teve ninguém que botou, ninguém reclamou nada. Aí eu, com 15 minutinhos, já estava ambientado, já estava pilotando direitinho e tal, mas o começo foi meio complicado. Mas se fosse esse começo aqui no Brasil, eu acho que seria completamente diferente. A educação no motorista é diferente. Aproveitar para dar uma dica aqui também para quem aluga, exatamente esse exemplo que você falou. Antes de você sair para o seu destino final, antes de você começar a sua viagem, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta perto para você se adaptar com a embreagem, com o freio, com aquela moto, porque mesmo que você tenha o mesmo modelo, você não está na mesma moto. Então é bom você se ambientar com essa moto, ver como é que está o freio dela, como é que está a embreagem, para depois começar a sua viagem. Já aconteceu o caso aqui de alugar a moto em uma locadora e o pneu estava careca. E eu só me dei conta disso 100 e tantos quilômetros depois. Que eu vi que a moto estava estranha, eu achei que era falta de regulagem. Falei, quando eu parar para abastecer, eu vou ver. E quando eu parei já 100 e tantos quilômetros, vi que o pneu estava muito ruim, tive que voltar para... Então é bom você se ambientar com a moto que você alugar antes de você se jogar na estrada. É interessante, legal essa dica. Tem um rapaz aqui que falou, quem converte não se diverte. Eu acho que foi o Paulo Cabral. Ele falou que já fez Paris, ele já fez Paris-Lisboa, de van alugada com a família, e em outra ocasião norte de Portugal só pelas nacionais. Na próxima vou alugar uma moto e rodar pela região da Bavária, na Alemanha. Pô, é um claro exemplo da experiência que o Jair acabou de passar. Eu tenho muita curiosidade em relação a desfrutar dessa experiência, viajar aí pela Europa. Quem sabe em breve eu faça isso. Jair, em relação a scooter, você chegou a conduzir alguma por aí? Eu costumo assistir os seus vídeos, mas eu confesso que eu conheço vários vídeos sobre motos comuns. Agora, scooters eu não tenho visto. Bom, eu tive aqui a primeira moto que eu comprei quando eu cheguei aqui, inclusive para fazer esse trajeto de pegar uma moto emprestada e deixar a scooter lá, era uma Suzuki Burgman 650, que eu acho super confortável, é uma moto ótima, é boa de estrada, é confortável para você andar, é prática, tem um baú ali que você pode botar outra moto ali dentro e carregar para algum lugar. Então, gostei muito da Burgman, não era nem nova, era uma Burgman 2008, eu acho. É isso que eu ia perguntar, você pegou ela usada? Peguei usada, paguei 3.000 euros na Burgman 650. E assim, estava muito rodado. Outra coisa interessante aqui, não tem nada pouco rodado aqui. Eu vejo o pessoal falando assim, vendi a minha que estava com 20 mil quilômetros. Aqui você pega a moto com 100 mil, com 90, com 50 mil quilômetros. Ninguém anda pouquinho com a moto. E ela está inteira. Depende muito mais da manutenção. Esticando essa aí da scooter, eu andei bastante na 400 da BMW, na 650, e aqui, a primeira, que é assim, é a scooter dos meus sonhos, foi a C-Evolution, que eu andei logo no lançamento, que é a BMW elétrica, que a primeira vez que eu andei, eu paguei maior mico, porque eu liguei ela e não aconteceu nada. Aí eu falei, não está funcionando, não aconteceu nada. O cara falou, não, acelera. Eu acelerei, ela andou. É impressionante como é que é zero de vibração, zero de barulho, e ela anda mais do que muita moto aí de corrida.
É isso que eu ia lhe perguntar. O torque da C-Evolution, ele é um torque que já dá direto ou ele é um torque contínuo? Ela tem... Você pode regular para Dynamic, que é o mais brabo, ou Sail, que é como se fosse velejar. Então, quando você está no modo de velejar, ela tem uma aceleração mais lenta, o freio motor é mais lento e a autonomia aumenta bastante, para uns 150 quilômetros, mais ou menos. Se você bota no modo Dynamic, a autonomia cai para uns 80 quilômetros e pode tirar onda com qualquer esportiva no sinal que você vai passar. O cara, primeiro que ele vai ficar surpreso e só vai se dar conta que você já sumiu uns 5 minutos depois. Realmente é uma moto muito legal. Agora, eu só acho que ela tem um preço muito elevado para a pouca autonomia ainda, porque as elétricas, assim, né? A gente sabe que isso é uma evolução. Apesar que a Zero tem aí em Portugal também, aqui a gente não tem aqui no Brasil, também tem um precinho bem salgado. A Zero custava 15 mil euros. Sabe quanto é que era a C-Evolution? Mais ou menos? 17, 16 mil euros, mais ou menos. É nesse preço também. Não sei agora quanto está. Aumentou um pouquinho a autonomia, mas ainda é uma coisa experimental, né? Eu me lembro também quando eu fiz o teste na Niken, que é a Tracer, com 3 rodas. Fazendo vídeo sobre ela, e as pessoas falaram muito assim, mas mais um pneu, vai gastar mais um pneu. Cara, certamente a fábrica não estava preocupada numa experiência dessa se vai gastar mais pneu ou não, se ela consome muito ou não. Né? E o preço também de uma moto elétrica desse nível, que é uma moto de ponta, eles não estão muito preocupados. Provavelmente é para um público que tem uma segunda moto, outro carro, e vai usar aquilo realmente para tirar prazer, e não para ter como um meio de transporte. É mais interessante esse comentário que você fez, porque eu também fiz o teste aí na Tricity da Yamaha, que é aquela N-Max, só que com 3 rodas. E o comentário foi exatamente esse. Você vai ter um custo de manutenção a mais com um pneu e com pastilha de freio. Eu fiz, meu amigo, peraí. O custo com manutenção em relação à pastilha de freio e pneu, pela segurança que a moto traz, em relação a ter mais estabilidade, principalmente quando você anda em piso irregular, cara, não é esse custo que você tem que analisar. Então, assim, eu acho que às vezes o pessoal olha um detalhe mínimo. Apesar que, eu acredito que ela não cairia no gosto do brasileiro. Do brasileiro, acho que a scooter de 3 rodas aqui, eu acho que demoraria um pouco a pegar. Aí em Portugal eu já vi algumas, a da Piaggio, mas em Portugal não vi tantas quanto quando você vai para a França, que lá domina essa de 3 rodas. Porque lá também tem a francesa, a Peugeot também, se não me engano. A Peugeot tem uma muito legal, a Peugeot tem uma muito legal. Que vai ampliar agora, né? Foi comprada pela chinesa, pela Mahindra, então a tendência agora é eles começarem a jogar essas motos para o mundo inteiro. Eu acho que essas experiências tecnológicas, a fábrica está visando um outro público e um outro tipo de utilização, né? Obviamente, quem está pensando em economia, não é. Verdade. Agora tem a Priscila Loubach. A Priscila Loubach está perguntando, e a questão da habilitação? Um turista teria que ter uma habilitação internacional para alocar a moto em Portugal? Rafael, você... Foi legal a Priscila mandar aí. Não precisa não da... O Jair voltou, deixa eu botar ele aqui. Voltou aqui? Voltou aqui, pronto. Não, na realidade não precisa ter habilitação internacional para pilotar em Portugal, não. Você, com o seu passaporte e você estando dentro do seu prazo, você pode locar tranquilamente. Exatamente. A habilitação brasileira vale. E em relação aos outros países também, a mesma coisa? Eu peguei a moto em Portugal, não vou ser... eu acho que vale a pena ir no Detran e tirar a carteira internacional, que é barata, e você pode ir para qualquer lugar por conta da tradução. Né? Porque aí aqui não tem problema, porque não tem problema da língua. Mas em outros países o policial vai precisar traduzir você está habilitado a fazer o quê. Então, acho que vale a pena, que é barato e ela também dura o mesmo tempo da carteira. Então, acho que se você vai viajar, compensa. E Portugal, na realidade, também tem muitos acordos com o Brasil. Então, em relação a isso, é muito mais fácil para a gente que é brasileiro estar por lá com o documento do que em outros países. Realmente vale a pena, porque você não passa perrengue, né? Eu acho que, de novo, é aquela história, como até ele comentou, né? Sobre você não deve fazer conversão. Eu acredito em 2 coisas. Quando você vai fazer uma viagem dessa, a primeira coisa é você fazer um planejamento financeiro. Então, junta o dinheiro que você vai precisar para aquela viagem. Galera, obrigado aí. Compra a quantidade de euro que você vai utilizar.
viaja tranquilo, curte a viagem e tenta não fazer nenhum débito em cartão de crédito e tal. Pronto, eu acho que desse jeito, que se você for chegar para sua viagem e ficar convertendo tudo, você não vai viajar, não vai curtir a experiência, você vai se estressar, porque imagina, você chega num lugar, vai tomar uma água, aí você diz, pô, 2 euros, aí vai converter. Pô, 10 reais numa água, não vou pagar, não. Aí começa nessa. E aí você não faz nada, cara. Então, melhor adiar a sua viagem, juntar mais um pouquinho. Quando vier, vem só para curtir, para tirar o máximo de prazer. Foi interessante que aquela viagem que os dois falaram que fizeram esse Evolution, foi como eles disseram. Eles planejaram por 2 anos, guardaram dinheiro, fizeram a viagem, passaram 20 e poucos dias viajando. Quando voltaram, estava tudo pago, tudo curtido. E aí ele disse, vou começar a juntar dinheiro de novo para viajar de novo daqui a 2 anos. Então, um planejamento faz com que você realmente viaje, curta a sua viagem. Não fique lá estressado por conta de custo, né? Agora, esse problema de carteira, de documentação, eu fui para o Marrocos daqui, rodei bastante, uns 3.000 quilômetros no Marrocos, fui para a Suíça, para a Itália, para a Espanha. Eu nunca tive problema com policiamento, com nada, também nunca estava fazendo nada fora da lei. Mas, se você andar direito, muito dificilmente você vai ser também... Na América do Sul é que eu costumo ouvir, né, que existem mais problemas nas Américas em geral, né? Aí, até os Estados Unidos. Toda viagem que eu fiz na América do Sul, sempre, aí é o contrário, sempre pararam, sempre pediram alguma coisa que não tinha, mas você tem que ter um colete cor-de-rosa para quando você atravessa, tem sempre alguma coisa que está faltando. É o contrário. Esse lance que o Jair falou exatamente de você só ser parado se acontecer alguma coisa é interessante. Você vê, pronto, é muito comum você estar em Portugal e você vê o pessoal descer de terno, tal, na hora do almoço, ir lá pedir sua taça de vinho, almoçar, tomar aquele vinho e voltar a trabalhar. Beleza. E ele pegaria o carro dele, voltaria para casa, na boa, uma taça de vinho ali, não foi nada demais. Só que aqui no Brasil, isso aí já não poderia ser permitido, que se pegasse um bafômetro, já era. Uma taça já não pode. Só que lá, culturalmente, o pessoal faz isso. Então, assim, o cara tem a consciência, ele não vai ficar embriagado. Ele não vai ficar dirigir embriagado. Então, assim, ele sabe que se ele tomar a taça de vinho dele ali, ele vai pegar o carrinho dele para casa, não aconteceu nada, ok. Agora, também ele sabe que se acontecer, lá tem uma lei extremamente severa. Exatamente. Por isso que o pessoal tem mais cuidado. Porque não incomoda, mas se pegar fazendo alguma coisa errada, a consequência vai ser pior. E aí onde é interessante a gente falar, a consequência, ela realmente ela é pesada e é cumprida. E a gente sabe que aqui, grande parte não é, né? Verdade, infelizmente. Vamos ver se tem aí também, mais pergunta aí também. Olha, isso é obrigatório o uso do capacete em Portugal? Sim. É obrigatório, é obrigatório. E outra coisa, eu há pouco tempo fiz um vídeo com um especialista aqui em capacetes, e um assunto que eu acho que é importante, assim, cara, é a tua cabeça que está dentro do capacete. Então, economizar no capacete não é uma coisa inteligente, né? Eu falo que a UTI, a diária da UTI, é mais cara do que o capacete, provavelmente. Então, eu acho que você tem que estar bem equipado, não porque é obrigatório, mas porque é seguro para você. Sim, exatamente. Jair, eu tenho até uma questão para lhe perguntar, não sei se você sabe. Aqui no Brasil já tramita no Congresso há muito tempo um projeto de lei para baratear os equipamentos de segurança. A gente sabe que hoje no mundo globalizado o equipamento vem às vezes do Vietnã, como os macacões, as coisas da Alpine Stars, por exemplo, mas como é que é preço de material de proteção por aí? Você acha que é uma coisa acessível à maior parte da população? Turista pode se aventurar e comprar? Ou você já acha que é meio que independente do lugar onde você esteja, é uma coisa... Olha, tem para todo gosto e para todo bolso. Né? Tem os mais sofisticados e mais caros e os mais acessíveis, que obviamente não tem tanta sofisticação tecnológica quanto os mais caros. Mas tem bastante opção. Eu acho que há um tempo atrás era melhor porque o câmbio estava mais favorável para a gente. Hoje em dia, com o câmbio do jeito que está, eu acho até que compensa mais comprar no Brasil. Eu comprei alguns equipamentos no Brasil porque estava mais barato fazendo a conversão e aí eu ainda pagava em 10 vezes no cartão sem juros. E aqui não. Então, já tem coisas que hoje que compensa mais você comprar no Brasil. E uma outra coisa interessante é a globalização também acabou prejudicando um pouco a qualidade de algumas marcas muito famosas. Eu achei interessante
que esse especialista de capacete me falou que ele confia nos japoneses, da Arai Shoei, porque são os capacetes que ainda são fabricados no Japão, na fábrica original, os outros já estão muito terceirizados. Então, já não dá para garantir tanto que a qualidade era a mesma dos primeiros, né? Não é à toa que o Arai e o Shoei estão custando uma casa e um rim, né? Basicamente. Agora, uma coisa interessante a gente falar sobre equipamento de proteção, muita gente pode perguntar, poxa, eu posso comprar um capacete em Portugal e pilotar no Brasil? Aí já não pode. Mesmo ele sendo certificado, o problema é que você não vai ter o selinho do Inmetro, que aqui é exigido. Aí tem alguma certificação exigida pelo órgão fiscalizador? Não aqui tem uma certificação americana e uma europeia, mas todos os capacetes que estão à venda estão certificados. A Snell e a DOT, né? Exatamente. Eu uma vez fui com um Schuber daqui, que era considerado um dos melhores marcas do mundo, e um guarda me parou numa estrada aí de Minas, eu acho que eu estava, e ele veio com esse papo de não ter o selo. Eu falei, cara, se eu for ali na esquina, eu vou comprar um capacete que custa R$50 e tem o selo. Aí você pode ir. Aí o outro que estava com ele veio e falou, não, eu conheço, essa marca é boa. Quer dizer, depende muito do bom senso do cara que está fiscalizando, né, e da boa intenção, né, dele entender. Mas é uma pena isso, né? Eu acho que a gente podia evoluir nesse ponto, quer dizer, a fiscalização está mais preocupada realmente com a sua segurança do que com uma burocracia. É interessante esse capacete, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Schubert, ele tem uma construção que é muito interessante, ele tem uma densidade variável, né? Em algumas partes ele é um pouco mais fino e o cozimento dele é feito de forma integral. É um capacete tecnologicamente muito interessante, porque ele consegue ser leve e muito resistente, tecnologia alemã. Esse aqui é o System 7, é um feito de carbono. É muito leve, não tem barulho. Eu já tinha antes desse um System 6 e os da Schuber, que é o mesmo fabricante. Ele é leve demais e não é ruidoso. Então, é um capacete confortável para você viajar. Um amigo meu conseguiu pegar numa promoção, ele pagou apenas R$4.800 aqui no Brasil, e é isso que desestimula a gente um pouco, né? A esperança é que passe logo esse projeto de lei para que a gente, pelo menos, consiga zerar alguns impostos, né? Agora, uma coisa interessante que eu não sabia, que eu também fui nesse papo com esse especialista em capacetes, o cara realmente entende muito da coisa e tem muito capacete lá, ele realmente atende muita gente. E ele me falou uma coisa, que é a seguinte, você botar aquela presilha da GoPro no capacete, acaba com a tua segurança. Porque quando você tem um acidente, aquilo não foi projetado para se partir como o capacete foi. Então, ele sugeriu o seguinte, eu já não usava mais preso em capacetes, o meu não tem mais, porque a imagem também fica ruim, porque involuntariamente você move a cabeça e aí a tua imagem também vai junto com a sua cabeça e não fica tão bom. Então, você, para não atrapalhar a imagem, você, de repente, para de olhar para onde você tem que olhar, então atrapalha a tua segurança e, no caso do acidente que eu não sabia, o fixador, a base, pode comprometer totalmente a engenharia do capacete na hora do acidente. Foi interessante essa informação. Uma coisa que aconteceu comigo, Jair, num teste off-road que eu fiz numa moto pequena aqui, numa Crosser da Yamaha, a moto estava... A câmera estava fixada no queixo do capacete. Quando eu caí, ela travou aqui na minha jugular e eu fiquei sem respirar por alguns instantes. Então, é uma situação bem complicada para a gente que gosta. O lugar mais perigoso de todos é o na frente, que muita gente usa. Geralmente, nos acidentes, os dentes vão embora, porque o capacete parte e aquilo não. Então, é bem perigoso. Eu sugiro prender no corpo, prende em algum lugar no corpo, prende em algum lugar da moto. Mas, realmente, eu achei que era só na frente que era perigoso, mas esse cara me falou, não, em qualquer lugar que tiver, compromete totalmente a engenharia do capacete. Interessante. Eu sentia muito isso na parte aerodinâmica. Eu tinha uma GSR 750. Quando eu viajava, eu sentia que a câmera, aerodinamicamente, por ser uma naked, né, acabava jogando muito para baixo e isso atrapalhava, gerava turbulência, era muito incômodo na época. Até por isso que eu não tenho tanto vídeo de GSR 750. Mas eu agradeço imensamente aí pelo seu insight. Rafael, e aí, como é que estamos de pergunta? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem, ó, o pessoal tá mandando aqui, ó.
Deixa eu falar aqui. Eu estou vendo uma aqui do tempo, durabilidade do capacete. Isso. Também foi uma coisa interessante que ele falou, que as próprias fábricas estão confundindo o tempo de garantia com o tempo de durabilidade do capacete, que vai variar também muito com o uso que você faz dele. Então, ele me disse que tem capacetes que participam do Paris-Dakar, que já estão com 11 anos de uso e estão em bom estado. E ele já pegou capacete da Shoei, muito bom, que em 2 anos estava pronto para ir para o lixo, porque não teve uma manutenção boa. Então, embora garantias existam de 3 e 5 anos, algumas fábricas dão até 7, um tempo razoável para você ter segurança no uso do capacete, eu acho que no máximo seriam 5 anos. A não ser que você faça uma manutenção preventiva sempre, aí você vai ter um tempo mais alongado. Uma pergunta interessante aí. É permitido andar no corredor aí em Portugal? É permitido. A mesma coisa eu vi também na live. Aliás, tem que elogiar vocês, porque o nível, o conteúdo, muito bom, todos muito bons. E eu acho que é muito parecido aqui. Eu também acho que é mais seguro você estar no corredor do que estar atrás de um carro ou na frente de um carro. Você corre mais risco. Mas bom senso sempre, né? Até porque nós somos a parte mais fraca. Então, ficar no meio de 2 carros durante muito tempo também não é o ideal, nem ultrapassar sem que a pessoa perceba que você está ali, né? Ou você ter certeza que, mesmo que ele não esteja te vendo, que você vai ter tempo para poder desviar ou frear ou sair daquela situação. Olha, e mandar um abraço para o Alfredo, diário do Motochileiro. O cara foi até o Alasca de bis, meu amigo. Então está presente aí na nossa live. E ele está perguntando, será que eu vou aguentar as 24 horas? Ah, meu amigo, somos guerreiros igual você. Você foi até o Alasca de bis, eu fico 24 horas aqui trocando uma ideia com o povo. Isso é outra coisa que me perguntam muito, que moto? Cara, qualquer moto te leva para qualquer lugar. Você vai levar mais tempo, mas você vai chegar da mesma maneira. Olha essa daqui, ó. Botaram aí que eu tenho um irmão gêmeo e fica revezando comigo. Rapaz, eu sei que vão ter comentários depois aí na internet que não era eu, era um boneco que ficou aqui durante essa live. Ô, Jair, uma pergunta que eu tenho para você. Você falou que, assim como no Brasil, a questão do atendimento em concessionária para ceder moto e tal, mas em relação a pós-venda, como é o pós-venda em Portugal? Eu, por exemplo, passei um tempo pensando em morar por aí e acabei decidindo ficar por aqui mesmo, mas era uma preocupação que eu tinha. Exatamente o que eu disse. Eu acho que depende muito mais da concessionária, da loja, dos proprietários, da cultura daquela concessionária do que da fábrica. Eu vou dar um exemplo aqui de uma marca, mas já de 2, aliás. A Triumph e a Harley. No Brasil, no Rio de Janeiro, eu sou super bem atendido. Eles são ótimos, inclusive eu já tive motos da marca e o pós-venda sempre foi muito bom, sempre resolveram tudo muito rápido. Aqui, as pessoas não são muito simpáticas, não são muito receptivas. Então, a mesma marca, você pode ter uma experiência muito boa numa cidade, muito ruim na outra. Por isso que eu falo o seguinte, se você estiver na dúvida, se você já está decidido, essa é a marca, esse é o modelo que você quer, compra o que você quer, o que vai te satisfazer. Mas se você estiver na dúvida, vê como é que vai ser o seu atendimento, porque você vai conviver com a concessionária e não com a fábrica. E o atendimento é interessante, né? Às vezes você, de repente, chegou numa loja e você é mal atendido pelo aquele funcionário, e aí você cria, na realidade, uma visão da marca equivocada. Às vezes, se você fosse atendido por um outro funcionário, você teria um outro atendimento. Então, é bem complicado, exatamente como você disse. Depende muito daquela concessionária específica, né? Então, mas eu acho que isso agora está bem a favor do usuário. Nós temos tantas marcas, tantas concessionárias, que se a gente começar a selecionar quem nos atende bem, todos serão obrigados a atender bem. Quem tiver um funcionário ruim vai treinar ou vai trocar, para não perder o cliente. Se a gente fica com aquela dedicação cega a uma marca, tatuando ela, você só usa aquela marca porque você adora, né? Você está sendo usado em vez de usar. Né? Você deixa de ser usuário e ele é que passa a estar te usando. Tem Royal em Portugal, Royal Enfield? Já tem. Chegou aí em Portugal? Tem, né? Tem. Aqui, há pouco tempo, eu fiz um levantamento, tinham, em Lisboa, só perto de mim aqui, tinham 14 marcas diferentes e mais de 40 concessionários.
Muito legal. Você tem informação sobre qual moto? Oi? Pergunta aí, que a gente já está se aproximando para o final da nossa live. Ok, então deve ser a última pergunta. Uma hora passa que passa rapidinho. É isso aí. Hoje aí, você tem alguma noção de qual moto que é mais vendida? Quais são as scooters mais comuns aí? As mais comuns, como no Brasil, acho que são a PCX e a NMAX. São as que você encontra com mais volume para o uso diário. Agora, em moto grande, a BMW é disparada na frente das outras. Tem muito mais BMW do que as outras marcas. Até porque eles usam muito aqui para viagem mesmo, muita viagem longa. Então tem muita BMW. Agora, eu acho interessante aqui o seguinte, você vê todas as marcas, todos os estilos. Caiu? Deu uma travadinha. Será que... Vamos ver se ele volta. Ele voltou aqui. Eu acho que isso tem tempo, né? Cai de tempo. Uhum. Oi, pronto, ele estava terminando Sim, você disse de todas as marcas, aí a gente não viu. Pois para viagem, eu acho que a moto grande cilindrada, a BMW está bem na frente, mas tem todas as marcas, você encontra motos de todas as marcas e motos antigas, motos novas. Quando você sai domingo, você vai encontrar muita gente de scooter antiga, scooter nova, moto custom, tem de tudo, tem várias tribos, eles gostam muito de motociclismo. Vou fazer uma última pergunta aqui, que essa é legal e é importante até para o Alfredo, que ele está querendo saber. Tem alguma dificuldade para o brasileiro comprar uma moto para rodar aí na Europa, sendo turista? Ele tem condição de comprar isso ou só se tiver cidadania? Não, se ele tiver dinheiro, ele compra. Inclusive, tem bastante gente agora, por conta até dessa coisa do aluguel, de muita gente vindo para cá para andar, que está fazendo isso, comprando uma moto, deixando aqui numa garagem, e aí vem e usa a moto dele para rodar pela Europa. Portugal é um ótimo ponto de referência, é mais barato, não tem barreira da língua, é um dos países mais baratos daqui desse lado da Europa, pelo menos. Então, você tem acesso a todos os outros países, vale a pena, quem quer vir para andar com frequência na Europa, comprar uma moto e deixar aqui. Muito legal. Jair, meu velho, eu queria agradecer a tua participação aqui na live do Dia do Motociclista, chamar a galera para conhecer o seu canal, porque faz um trabalho muito legal, e queria que você deixasse uma mensagem aqui para toda essa galera que está conosco aqui nessa live de hoje. Bom, eu quero agradecer o convite, eu já fiquei honrado com o convite, mais ainda do que depois que eu vi o nível dos seus convidados, tudo gente muito boa, conteúdo muito bom, e eu acho que procurar se informar sempre é fundamental, e uma coisa que eu tenho defendido, é importante você aprender técnicas, programar, saber tudo o mais profissional possível, mas não é fundamental. Você pode ter prazer. Eu acho que, às vezes, a gente afugenta muito o motociclista com essa imagem de que o cara tem que ser um piloto antes de começar a andar de moto. E se você quiser comprar a sua moto, tiver bom senso, cara, não precisa saber como é que levanta, como é que conserta, não precisa nada disso. Bota gasolina e vai curtir, que o motociclismo é maravilhoso e qualquer um pode ser motociclista. Muito legal, velho. Muito obrigado pela participação. Leão, valeu também, sempre presente aí conosco na nossa live. E vamos embora. E a gente tem mais uma live aí já, depois do nosso comercial. Um abraço, obrigado. Obrigado.